Convido os irmãos para que abram suas Bíblias no Evangelho segundo João, no capítulo 6. Eu vou ler dois trechos deste capítulo do Evangelho de João, mas nós vamos meditar sobre todo o capítulo, que é um capítulo longo, tem 71 versículos, mas nós vamos ler agora, primeiramente, versículos 51 até o 53, e em seguida 65 a 69. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Agora vamos ver do versículo 65 até o 69. E prosseguiu: Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se o Pai não lhe for concedido, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Oremos. Senhor Deus, a Tua palavra é preciosa para nossas vidas, e sempre que a lemos somos abençoados por ela. Queremos meditar sobre esse texto do capítulo 6 do Evangelho de João, e assim, Senhor, necessitamos do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender a mensagem que tens para nós nesta noite, guardá-la em nossas mentes e em nossos corações, e praticá-la em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. A vitória é certa, foi o que nós cantamos. Jesus Cristo Rei é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós sabemos disso, confiamos nisso, mas muitas vezes a nossa fé entra em crise. É sobre esse tema que nós queremos meditar com os irmãos nessa noite, a fé em crise. Os fatos do texto que nós acabamos de ler ocorreram numa sequência muito importante da vida de Jesus Cristo, um momento em que ele começa a ser seguido por multidões e, ao mesmo tempo, ele é perseguido pelas autoridades por causa dos sinais que ele fazia. Tanto era seguido por multidões e tanto era perseguido pelas autoridades pelos mesmos motivos. E esse capítulo 6 do Evangelho de João é fundamental para nós conhecermos a Jesus, os seus propósitos, as suas declarações sobre a salvação, sobre quem são os salvos pela fé. Mantenha então as suas Bíblias abertas nesse texto, porque nós vamos acompanhar, vamos discorrer sobre esse texto algumas verdades da palavra de Deus. No capítulo anterior, o capítulo 5, Jesus estava
em Jerusalém, e de lá partiu apressadamente para a Galiléia, onde ele se encontra nesta ocasião da narrativa do capítulo 6, lá nas proximidades do mar da Galiléia. Ele partiu de Jerusalém com muita pressa, por causa do ódio que crescia contra ele, porque ele havia curado um paralítico no dia de sábado. E por não estar seguro em Jerusalém, Jesus parte então para a Galiléia. Os guias religiosos queriam prendê-lo, queriam matá-lo, mas ainda não era chegada a hora. E João começa esse capítulo 6, narrando sobre 2 dos milagres de Jesus que tiveram um grande impacto nesta ocasião. Primeiro, ele fala sobre a alimentação de mais de 5.000 pessoas e narra também o fato de Jesus andar por sobre o mar. E em seguida, ele descreve o discurso de Jesus que provocou uma grande divisão entre aquelas pessoas que o seguiam. Para a nossa meditação, vamos dividir em 3 pontos essa narrativa. Primeiro, os sinais do poder divino de Jesus. Segundo, o discurso de Jesus. E, em terceiro lugar, a fé em crise. Os sinais do poder divino de Jesus, nós podemos destacar como os milagres que já mencionamos, da alimentação da multidão e de Jesus andar sobre o mar. Porque esses milagres são os facilitadores da compreensão do discurso que Jesus faz em seguida. E eles são a comprovação de que Jesus é realmente o Filho de Deus. O primeiro milagre, meus irmãos, é um verdadeiro ato de criação. Lavoisier dizia que da natureza nada se cria, nada se forma, tudo se transforma. Porque tudo que tem que ser criado, ou que haveria de ser criado, já foi criado por Deus, que é o único que tem a capacidade de criar. E neste milagre, Jesus cria, porque ele usa 5 pães e 2 peixinhos, e pelo seu poder divino, esses 5 pães e esses 2 peixinhos são multiplicados de maneira a satisfazer uma multidão de mais de 5.000 pessoas. A palavra de Deus diz que só de homens eram mais de 5.000. E ainda, depois de comerem fartamente, todas essas pessoas comeram à vontade e ainda sobrou muita comida. E os discípulos, diz a palavra, encheram 12 cestos daquilo que sobrou. Jesus falou: guardem isso, para que nada se perca, porque aquilo serviria também para os próprios discípulos, nos próximos dias, se alimentarem. E além de ser uma prova do poder divino de criar qualquer coisa que Ele queira, quando Jesus multiplicou elementos simples para alimentar a multidão, essa também é uma demonstração da graça divina, uma demonstração da graça de Deus, porque tanto a natureza quanto o motivo das obras de Jesus é que as convertem em verdadeiros sinais da sua divindade. A natureza e o motivo das suas obras demonstram a sua divindade. Nesta ocasião, nós podemos ver a compaixão, podemos ver o amor de Jesus por aquelas pessoas da multidão. Jesus havia se retirado para o outro lado do mar. Jesus pretendia descansar um pouco, porém aquela multidão o seguiu, aquela multidão o cercou. Mas, naquela ocasião, abro um parêntese aqui, para que vocês notem bem, é importante registrar
que alguns eventos na vida de Jesus, que são muito semelhantes, dependendo do contexto, têm interpretações diferentes. Nesta ocasião, ele não se irritou, ele não fez nenhum comentário negativo, porém, o mesmo João, no capítulo 2, em outra ocasião, ele diz: estando ele, Jesus, em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque o conhecia a todos. Mas agora, nesta ocasião, o que ele sentiu foi compaixão por aquela gente. Eu alerto isso porque o reverendo Douglas tem pregado aqui em Marcos e tem mencionado também esse aspecto da vida de Jesus com relação às multidões. Para que não haja nenhuma confusão, nenhum conflito, quero deixar bem claro isso, que depende do contexto, a interpretação é diferente. Então, nesta ocasião, era isso que acontecia. Então, nós vemos aqui que o próprio Marcos, o reverendo vai chegar lá ainda, né? Ainda não chegou, mas no capítulo 6, ele diz o seguinte, versículo 34, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus, naquele momento, estava feliz, porque ele tinha a oportunidade de aplicar o seu poder divino para ajudar aquelas pessoas e, mais ainda, para ensiná-los sobre a sua doutrina, sobre a sua missão, sobre a sua função como Senhor e Salvador. Então, ele procura seus discípulos. Pais, eles dizem que nada podem fazer. Eles dizem: não temos nada. Precisamos de muito dinheiro para alimentar toda essa multidão e nós não temos. Como vamos fazer? Realmente eles não podem. Jesus estava apenas testando os seus discípulos. Então, ele aceita de um rapaz que estava ali o seu lanche, e com essa refeição simples, ele alimenta toda a multidão faminta. Meus irmãos, o efeito desse ato de Jesus, desse sinal de Jesus, causado naquela gente, foi tão poderoso, que já queriam transformar Jesus em rei, como diz o texto aqui no capítulo 6. Parecia, meus irmãos, que a fé daquela gente em Jesus atingira o auge. Ele é o profeta, nós temos que transformá-lo em nosso rei. Porém, meus irmãos, infelizmente, não se pode dizer de toda aquela gente que eles tinham uma fé autêntica, verdadeira, porque em grande parte da multidão, o que havia era apenas uma crença de ser ele um realizador de milagres. Jesus, entretanto, não se deixa enganar. Ele conhece o coração das pessoas, mas ele aquieta, então, aquela multidão, aquela grande massa de gente que se agita em sua volta, e manda que os seus discípulos atravessem o mar. Sozinho, Jesus sobe, vai ao monte para buscar a presença do Pai em oração, como era seu costume. Horas depois, ele vai se encontrar com os seus discípulos, e, meus irmãos, é um encontro fantástico, porque os seus discípulos já estavam a 5 ou 6 quilômetros de distância da margem do mar, ali do lago da Galileia, e ele vai ao seu encontro andando sobre as águas. Esse sinal, meus irmãos, mostra claramente o poder divino de Jesus, com toda a sua autoridade suprema sobre o universo, sobre a natureza. Ele não está sujeito às leis naturais que a humanidade comum está sujeita.
aproxima-se de Jesus, andando calmamente sobre o mar, distante da costa, numa noite tempestuosa. O texto nos conta que o vento estava impetuoso. A lei da gravidade, no entanto, não tem poder sobre Jesus. Nenhuma lei física dessas que impulsionam os ventos podem afetar a Jesus Cristo, porque Ele é superior a qualquer dessas leis naturais. Ele é o Criador dessas leis naturais. E nada disso podia afetá-lo. Jesus então entra no barco e diz o evangelista, chegou imediatamente ao seu destino, juntamente com os seus discípulos. Meus irmãos, esta é a primeira lição que nós tiramos desse primeiro tópico aqui. A atitude comum de Jesus para com os seus discípulos. Além de demonstrar a sua divindade, o seu poder sobre a natureza, sobre as leis da natureza, Ele está aqui sempre junto com os seus discípulos em qualquer hora, em meio da noite, em meio à tempestade, para animar e para salvar aqueles que são seus. E essa também tem que ser uma lição preciosa para você que verdadeiramente crê em Jesus Cristo. Você que o segue fielmente. Muitas vezes, assim como estavam aqueles discípulos no meio do mar, você vai sentir-se sozinho, ao enfrentar oposição, ao enfrentar tormentas na sua vida, mas você desfrutará então do prazer, da segurança, da companhia divina de Jesus em meio a todos esses eventos, muitas vezes tumultuados de sua vida. Segundo ponto aqui, meus irmãos, é o discurso de Jesus. Depois desses milagres portentosos, Jesus vai à sinagoga de Cafarnaum e faz o seu discurso. Um discurso que está diretamente relacionado ao milagre da alimentação da multidão. E a essência desse discurso é: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Versículo 25 desse capítulo 6. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O discurso faz referência e é uma resposta imediata ao pedido que o povo fez de um sinal. Eles queriam ver um sinal, mais um sinal. Jesus multiplicar o pão, Jesus andar sobre o mar, mas eles ainda queriam mais sinais. E um sinal que eles pediram, um sinal idêntico ao do maná no deserto do tempo de Moisés, quando Deus alimentou o seu povo através daquele milagre do maná. Então, Jesus se apresenta ali naquela ocasião como sendo Ele mesmo o verdadeiro pão do céu. Desceu do céu e é o verdadeiro maná, dado para que o mundo tenha vida. Da mesma forma que o maná proporcionou a vida ao povo de Deus no deserto, Jesus proporciona a vida como pão do céu para aqueles que nele creem. E não é uma vida física como foi o caso do maná. Jesus proporciona vida eterna. Ele afirma aqui que o seu corpo será partido, que o seu sangue será derramado, e depois disso ele há de subir outra vez para o céu. A todos que nele confiam, ele dará satisfação no presente, na ressurreição e no futuro, com a vida eterna.
Em todo o seu discurso, meus irmãos, nós podemos perceber a ênfase na pessoa divina de Cristo. Porém, ele destaca a necessidade da fé em sua pessoa e os resultados dessa confiança no Senhor. Então, a natureza dessa fé, preste atenção aqui, é apresentada em termos muito fortes. E muito chocante até, principalmente para aquelas pessoas que estavam ouvindo ali pela primeira vez tal tipo de declaração. Jesus afirma que o verdadeiro comer da sua carne e o beber do seu sangue, que é a natureza dessa fé. Comer da sua carne e beber do seu sangue. Meus irmãos, com isso, Jesus está querendo dizer que o significado dessa atitude de comer e beber de Cristo é a perfeita identificação com Ele. É a identificação com Ele que entregou o seu corpo, derramou o seu sangue. A completa e absoluta dependência dEle como o Senhor crucificado, ressurreto, vivo e divino. Considerando esse aspecto da perfeita identificação com Jesus, vamos tirar algumas lições desse discurso de Jesus. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo considera as necessidades espirituais como sendo muito mais importantes que qualquer necessidade física. Ele alimentara graciosamente a multidão junto ao mar, porém a sua verdadeira missão era dar a vida pela salvação do mundo. Não discursou, meus irmãos, prestem bem atenção, ele não discursou, como é muito comum ouvirmos, sobre bênçãos materiais ou condições da vida terrena, mas ele falou sobre a necessidade fundamental de uma vida espiritual, de identificação com Ele. O Deus Jesus Salvador. Outro ponto que podemos destacar é a fé em Cristo não é objeto de luxo, mas de primeira necessidade. O alimento que a multidão recebeu naquele dia foi o mais simples possível. Pãozinho, peixinho. No entanto, sem aquela simples comida, sem aquela singela alimentação, eles teriam desfalecido de fome. E Jesus sabia disso. A experiência com Cristo, meus irmãos, não é algo que se possa juntar ou deixar de juntar a outras bênçãos da nossa vida, porque sem Cristo não há verdadeira vida, e nem agora e nem depois. Não é questão de juntar, é questão de escolher a prioridade da nossa vida, qual seja ela. Terceiro ponto que destacamos desse discurso de Jesus é a fé centraliza-se em uma pessoa. Não é a aceitação de uma religião, como tenho falado várias vezes. Não é a aceitação de um credo, de uma denominação. Não é a celebração de um ritual. A verdadeira fé consiste na entrega da pessoa a um Salvador pessoal, um Salvador presente, um Salvador amoroso. E essa fé baseia-se numa devoção a Ele, uma confiança nele e um compromisso com Ele. Um quarto ponto que podemos destacar: a fé não é pegar um pedaço para experimentar e sentir o gosto, nem é admirar. Ela se compara com o comer. É isso que Jesus está dizendo. É a perfeita identificação com o objeto da mesa, Jesus Cristo.
As palavras e a vontade de Cristo devem ser assimiladas. Por isso que ele diz: quem não comer o meu sangue, meu corpo, minha carne, e beber o meu sangue, não tem identificação comigo. Porque nós temos que assimilar. Essa nossa fé tem que fazer parte integrante do nosso ser, da totalidade da nossa vida. É a própria essência, é o alimento indispensável para a nossa vida, para a nossa fé, para o nosso crescimento. E um último ponto: a fé produz satisfação plena e não simples alívio passageiro. Aquela multidão comeu aquele pãozinho, aquele peixinho, mas daí algumas horas teria que comer de novo, e assim por diante, iam ter que ficar comendo até o final da sua vida terrena. Mas aqueles que se alimentam de Cristo, é um alimento abundante e permanente para toda a vida. A alma faminta, a alma insatisfeita, jamais virá a Cristo em vão. Será sempre saciada por Jesus em toda a plenitude. Por último, meus irmãos, nós vemos aqui a fé em crise. Essas palavras impactantes de Jesus Cristo resultam numa crise de fé. Os milagres de Cristo provocaram nas multidões um espanto, mas uma fé superficial, uma fé irracional, sem o correto fundamento. E era esse fundamento que Jesus estava querendo colocar na mente e no coração daquelas pessoas. E quando eles escutam Cristo falar que precisam comer a sua carne, beber o seu sangue, isso lhes parece demasiado. A identificação, o compromisso com Ele não chegaria a tal ponto. Essas pessoas ali demonstram a sua incapacidade de reconhecer as verdades espirituais que Cristo lhes apresenta. Jesus deixa claro que aquela fé que eles possuíam iriam deixá-los mais confusos ainda quando ele os deixasse para colocar-se na esfera espiritual, onde não mais poderia ser visto. Quando ele fosse de volta ao Pai, eles já estavam, a fé era tão incipiente que eles iam se perder. Por isso ele não se surpreende com a incredulidade que se manifesta, inclusive, entre os seus discípulos. Porque Jesus tinha muitos discípulos. É verdade, ele tinha 12, que eram mais íntimos, que ele tinha escolhido para estarem com ele, mas ele tinha muitos discípulos que o seguiam por toda parte, além dos 12. E o versículo 66 nos diz que à vista disso, à vista desse discurso forte de Jesus, muitos dos seus discípulos o abandonaram e não andavam mais com ele. Por quê? Porque esses discípulos ficaram desapontados. Porque Jesus não era alguém que almejava ser um líder político, por exemplo. Não era alguém que almejava ser um rei, como eles queriam fazer o rei. Um rei terreno. Jesus falou diante de Pôncio Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Mas eles esperavam isso. Mas eles também eram incapazes de apreciar os seus ensinos de caráter espiritual. Estavam preocupados com o seu momento na história, com ter um líder, um rei terreno, alguém que os livrasse das mãos opressoras do Império Romano. Mas, meus irmãos, felizmente, como sempre, havia aqueles que confiavam plenamente em Jesus como Deus encarnado, como Messias,
E quando ele perguntou aos 12, porventura quereis vós também retirar-vos? A resposta foi clara da parte de Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Aleluia! Pedro reconheceu, e é isso que todo crente verdadeiro deve reconhecer: só tu tens palavras de vida eterna, para quem nós iremos? Não há mais ninguém para quem possamos ir, porque só Jesus tem palavras de vida eterna, só Ele é o pão da vida, só Ele é a água da vida. Só Ele tem poder para nos dar vida eterna. Nos nossos dias há muitas pessoas que, por causa das verdades acerca da divindade de Cristo, de sua morte expiatória, na necessidade dele crer, sentem-se perturbadas e procuram afastar-se dessas afirmações, dessas verdades que elas contêm, da mesma maneira que fizeram aqueles discípulos que abandonaram a companhia de Jesus. As verdades puramente espirituais são muito pesadas e muitos não aguentam. A identificação íntima com Jesus são um fardo que essas pessoas não estão dispostas a levar consigo, não estão dispostas a assumir um compromisso real e leal com Jesus Cristo. Porém, infelizmente, ainda há muitos como Pedro, que creem em Jesus Cristo, e nele suas almas têm encontrado tal satisfação, que sentem não haver nenhum outro a quem possam dirigir-se, e nenhum outro que possam desejar. Verdadeiros cristãos confessam com júbilo a sua fé vitoriosa. Muitas vezes a nós vem essa crise de fé. Muitas vezes nós duvidamos, muitas vezes nós hesitamos, muitas vezes nós entramos em depressão, muitas vezes nós desanimamos, porque não temos colocado os olhos em Jesus. Outro evangelista, ao narrar o fato de Jesus andar sobre o mar, diz que quando ele se aproximava do barco, Pedro quis ir ter com ele. E Jesus falou: venha. E Pedro saiu olhando para Jesus. Mas enquanto ele ia ao encontro de Jesus, os ventos, o mar agitado no seu lado, começaram a assustá-lo, e ele tirou os olhos de Jesus, começou a olhar para os lados, para os ventos, para o mar agitado, e começou a afundar. Por isso, meus irmãos, em qualquer momento da nossa vida, é importante mantermos os nossos olhos voltados permanentemente para Jesus Cristo, o nosso Senhor. Para concluirmos, eu quero perguntar: como está o seu compromisso com Jesus? Como você se identifica com Jesus? Você tem provado da carne e do sangue de Jesus? Tem se alimentado diariamente da sua palavra, dos seus ensinamentos, das suas verdades? Ou você continua ainda com uma vida de crente nominal, como aqueles que deixaram Jesus, simplesmente pareciam crentes, mas não eram crentes? Sua fé também está em Cristo.
Você está disposto ou disposta a viver com Ele e por Ele? Está disposto ou disposta a sofrer por Ele, como Ele sofreu por você? Ou a primeira pressão que você sente, você nega o seu Senhor e Salvador? Meu irmão, minha irmã, nós não podemos mais sermos indiferentes. Não podemos levar uma vida de crente nominal, misturado naquela multidão. Nós temos que responder como Pedro: Senhor, para quem iremos? Só Tu tem palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Se você ainda não tomou a sua decisão, ou anda em crise com a sua fé, aproveite agora. Tome sua decisão sobre Jesus. Lembre-se que dos que se afastaram de Jesus, muitos eram seus seguidores, seus discípulos, porém crentes apenas de aparência. Você não pode mais ser um crente de aparência. É hora de mudar. Não se esqueçam do que Jesus disse, versículo 37 desse capítulo: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Você já se entregou sua vida a Jesus? Esteja tranquilo que você está nos seus braços. Todo aquele que o Pai me deu vem a mim. Dos braços do Pai ninguém pode arrancar. Confia nele, descansa nele. Não faça como aquela multidão, aqueles discípulos que não tinham fé suficiente para se comprometer com Jesus, com a carne e com o sangue de Jesus. Nós vamos agora em seguida participar da ceia do Senhor. Mas antes eu vou dar oportunidade para todos vocês, mais uma vez, para que orem a Deus, confessando mais uma vez a crise da sua fé, a pequenez da sua fé, renovando a sua declaração de fé em Jesus. Curve agora a sua cabeça. Ore em silêncio, individualmente ao Senhor. Senhor Deus quer agir no seu coração de maneira abundante. Só Ele pode te dar a vida eterna. Pense nisso, medite nisso e responda como Pedro: para quem iremos? Senhor, só Tu tem palavras de vida eterna. Nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus.